Estamos online já. Compartilhar. Obrigado. Quem vai chegando aí vai dando um oi para nós aí, pra gente saber quem tá aí. Sejam bem-vindos, quem está entrando já. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar o 52, a Josi está online já. Então vamos chamar o pessoal aí. Compartilhar aqui. Vamos chamando o pessoal aí para estar junto conosco. Boa noite quem entrou ali. Entrou um beijinho ali, não sei quem é. A Marta. É a Marta. Vamos dando a Marta. Boa noite, Marta. Boa noite, Josi. Tem mais uma. Se quiserem dar boa noite para mim sabendo quem é. Oi? A Maria é mãe do... Mãe do... eu achei que era a dona... Maria Hinkel. Maria Hinkel. Seja bem-vinda, dona Maria. Hoje nós vamos falar a respeito do Salmo 119, versículo 52. A mãe já entrou também. Bem, então vamos só entrando. Quem tiver vai chamando aí os amigos, as pessoas para estar junto conosco. Vou só compartilhar o vídeo aqui e já começamos já. Feito o carreto, né? Vamos lá então, vamos começar. Hoje nós vamos falar do Salmo 119, versículo 52, que diz para nós assim, ó: lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas eu acho consolo. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à tua presença, te agradecendo, Senhor, por poder estarmos reunidos aqui mais uma vez, para poder falar a respeito do teu amor, a respeito das tuas misericórdias, a respeito da tua palavra, que é maravilhosa e tem mudado o nosso coração. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos andar de acordo com a tua santa e maravilhosa vontade, e como diz essa passagem aqui, que ela sirva de consolo para nós. Que nós possamos nos lembrar das coisas que tu tem feito, que nós possamos nos lembrar do que tu tem feito em nosso viver, as transformações que tu fez em nossa vida, e assim te agradecer em todos os momentos de nossa vida. Obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, mãe, que Deus abençoe. Essa versão que eu li é na NVI, na Almeida Fiel, diz para nós assim, ó: lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, e o Senhor, assim eu me consolei. Na Almeida Revista e Atualizada, lembro-me dos teus juízos, lembro dos juízos de outrora, e me conforto, ó Senhor. Na versão fácil de ler, Senhor, lembro-me dos teus ensinamentos antigos, são eles que me dão consolo. Na NAA, nova versão da Almeida Atualizada, lembro-me dos teus juízos de outrora, que é o meu consolo, ó Senhor. Nova tradução na linguagem de hoje, eu me lembro dos teus julgamentos do passado, e eles me confortam, ó Senhor. Na Almeida 21,
Ela diz: Senhor, lembra-me dos teus juízos estabelecidos na antiguidade, e assim eu consolo. Eu acho que aqui esse versículo ele dá mais certo nessa versão, tá? Essa versão da Almeida do século 21, ela diz assim: Senhor, eu lembro dos teus juízos estabelecidos na antiguidade. Porque nós vamos ver quando ele está dizendo que ele lembra do passado, ele está dizendo ele não está falando do passado desde sempre da existência de Deus, mas dos princípios estabelecidos por Deus. Que Deus é imutável, que tudo que Deus coloca, Ele coloca em prática, que Deus Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então eu acho que a versão da Almeida do século 21 é uma das melhores. E na versão o livro diz: lembro-me do valor eterno dos teus decretos, e isso me consola. Então, na realidade, o que o salmista está se referindo aqui, quando ele está falando de antigamente, de outrora, dependendo da versão, antigamente, outrora, no passado, ele é provável que ele esteja falando das coisas que Deus operou para o homem, as coisas que Deus operou depois da criação do mundo, dos estatutos que foram colocados e exaltados, né, e salmodiados nesse Salmo 119, que aqui no Salmo 119, como eu já falei para vocês, são 176 versículos. Esses versículos, todos eles enaltecem ao Deus, enaltecem ao nosso Senhor, enaltecem a pessoa que está do nosso lado, a pessoa de Deus, né? Então, ele está falando dos juízos de Deus, ele está falando do conhecimento justo de Deus, ou seja, ele está agradecendo a Deus por Deus ser um justo juiz. Ele está querendo dizer para Deus que ele está lembrando que tudo que Deus fez, ele cumpriu, tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. Isso eu acho interessante porque quando nós conversamos com alguma pessoa, e a gente sabe quando as pessoas são, como é que eu posso dizer, quando a gente pode confiar na pessoa, né? Então às vezes tem pessoas que falam com a gente e a gente começa a olhar assim, cara, não é tudo que ele está falando, ele não vai cumprir. Então a gente nem não confia na palavra da pessoa, né? E isso o salmista está dizendo contra, que eu me lembro das tuas palavras. Como ele fala no versículo 49, quando ele diz assim: Senhor, lembra-te das tuas palavras. Ou seja, ele reconhece que Deus é poderoso, ele reconhece que Deus é constante, né? Que Deus, que tudo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Que toda a palavra de Deus vai ser cumprida, como diz a própria palavra de Deus, diz: nenhum S, nenhuma vírgula, nenhum tio será retirado, mas tudo vai ser cumprido. E quando ele está falando da palavra julgamento aqui, ele está considerando o trato providencial de Deus. Ele não está falando do julgamento de quando vai acontecer, que quando eu falo a respeito de que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Ele não está falando do julgamento aquele ao qual nós compareceremos diante do tribunal de Cristo lá no último dia, mas ele está falando a respeito do tratamento providencial de Deus. Ele está dizendo do tipo de tratamento ao qual Deus sempre tratou o povo judeu, tratou de uma forma ao qual ele suportava o povo judeu e também os abençoava. Quando a Bíblia fala em suportar, eu quero que vocês entendam, não é como a gente pensa, que nós pensamos que suportar cara, um cara chato pra caramba, eu sou obrigado a aguentar ele. Não é isso. O suportar a palavra de Deus está falando, é dar suporte. Então Deus dava suporte para eles. Ele mostrava para os judeus e cuidava dos judeus de uma forma que nós vemos lá quando eles estavam no deserto, que eles queriam comer e Deus mandava todos os dias codornizes para eles comerem carne, e mandava todo dia o maná para eles poder fazer pão e poder se alimentar. Então Deus suportava, Deus dava suporte para eles, Deus cuidava deles, Deus abençoava eles na medida a qual eles necessitavam, não na medida a qual eles queriam.
E esse é o grande problema que hoje nós vemos também, infelizmente. Nós vemos as pessoas querer ser suportadas, ou seja, que Deus dê suporte de acordo com a vontade deles. São pessoas que falam lá em Timóteo, homens amantes de si mesmo, que amam a si mesmo e querem que as pessoas os enalteçam. É o que nós estamos estudando no domingo, né, a respeito da oração, que as pessoas os enalteçam, que as pessoas olham para ele e vejam que eles são pessoas boas, e vejam que eles são pessoas que que fazem a vontade de Deus, e na realidade não é isso. Então o que eu quero que vocês entendam, que quando ele está falando aqui a respeito de julgamento, ele está falando da forma de tratamento providencial ao qual Deus deu para os hebreus. Ou seja, ele providenciava tudo ao qual as pessoas necessitavam. Seja bem-vinda, Rosa, ela deu boa noite ali. A Rosa é lá de Torres também, né? Amiga da Marta. Isso, é. Seja bem-vinda, Rosa, é um prazer tê-la conosco, tá? Então, assim, esse tipo de tratamento, ele parece, ele está mostrando que, pelo que a gente consegue entender aqui, que ele está tratando das transações divinas, da expressão da lei de Deus, da expressão do amor de Deus perante a lei. É isso que ele está falando. Então, a forma de Deus agir, é isso que ele está falando. Eu agradeço os teus julgamentos. Nós falamos um pouquinho esse dia a respeito do verso 71, que ele diz: foi-me bom ser afligido, porque a tua aflição me ensinou os teus preceitos. Então é isso que nós temos que entender, que nós nos apaixonamos pela palavra de Deus, nós nos apaixonamos pela vontade de Deus, nós nos apaixonamos por o que Deus quer fazer, e toda essa lei expressa de Deus nós amamos. É isso que ele quer falar aqui. Quando ele está tratando do passado, ele não está falando da eternidade de Deus, como eu falei já, mas ele está tratando dos princípios de administração de Deus aqui nessa terra, da forma que Deus agiu e cuidou do povo hebreu e cuidou do seu povo. E se nós pararmos para pensar como ele tem cuidado de nós até hoje, como Deus tem o cuidado, sabe? Às vezes nós oramos e pedimos para Deus alguma coisa, em secreto, nós lá no nosso quarto, nós pedimos: Senhor, eu queria tanto que tal coisa acontecesse na minha vida, e daqui a pouco aquilo acontece. Deus dá uma forma que aquilo aconteça na vida da gente, é o cuidado de Deus. Tem uma pregação de um pastor que ele fala a respeito de que Deus fala de acordo com da forma qual tu pode ouvir. Isso eu acho muito interessante, porque às vezes nós achamos que Deus é um ser inatingível, Deus é um ser que nós não inalcançável, que nós não conseguimos nos aproximar de Deus, porque Deus é um ser grande, é um Deus magnânimo, é um Deus grandioso. E realmente Deus é tudo isso, Deus é todo-poderoso, Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o todo-poderoso, magnânimo, magnificente, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ele é o princípio, o fim, o alfa, o ômega. Ele é todas essas coisas, mas ao mesmo tempo Ele é o nosso paizinho amado. É aquele que cuida de nós e nos ama a tal forma de querer nos abençoar de uma forma ao qual nós nos sintamos amados por Ele. Isso é muito bom de nós conseguirmos entender. Quão bom seria se nós conseguíssemos entender dessa forma, que mesmo Deus sendo um ser magnânimo, um Deus todo-poderoso, sendo o Senhor de todas as coisas, ainda assim Ele amou-nos de tal forma que deu o Filho unigênito dele para morrer na cruz do Calvário e nos dar tamanha salvação. Esse é o cuidado de Deus, e é isso que o salmista está dizendo aqui. Eu lembro das coisas que tu fez no passado e isso me conforta. Eu lembro que tu cuidou do povo judeu e isso me conforta. Eu lembro que tu não deixou eles passar necessidade e isso me conforta. Eu lembro de todas as vezes que tu agiu e isso me conforta. É isso que ele quer falar.
Ele havia mostrado nos tempos passados todas aquelas coisas e ia continuar a agir da mesma forma agora, ou seja, nas provações da vida, Ele continuaria nos ajudando, que nós quando estamos passando por dificuldade, quando nós estamos passando por provações, nós oramos e Deus nos ajuda, Deus nos responde. Nas mudanças que ocorrem na vida da gente, que muitas vezes as coisas parecem que estão dando totalmente errada e nós às vezes desesperamos por isso, mas nós devemos lembrar da palavra que Paulo fala para nós, entristecidos sim, Paulo fala, né, porém alegres, ou seja, eu posso estar até entristecido pelas coisas que estão acontecendo no momento na minha vida, mas o poder de Deus, o conhecimento de Deus e o cuidado de Deus na minha vida é muito maior do que isso. Os aparentes destroços da vida da gente, né? Que às vezes parece que passa um caminhão na vida da gente e rebenta com tudo e é terrível, parece que não há perspectiva, parece que a nossa vida está num desastre completo e daqui a pouco nós vemos a mão de Deus tocando em nós e mudando o nosso ser, mudando o nosso pensamento. Por maior ruína que a nossa vida se encontre, no pior momento da nossa vida, nós sentimos as coisas de Deus, e aí nós pensamos nesses princípios imutáveis que marca toda a relação divina para conosco. Isso é o gostoso de nós servir a esse Deus, como fala aqui o salmista, que diz: foi bom, as lembranças das coisas que tu fez no passado me consolam. Então eu começo a olhar e ver que o amor de Deus é tão grande na minha vida, que por pior que pareça que esteja a minha vida, ainda assim está bom. Boa noite, Bel. Eu tenho notado que tu tem entrado, que bom que tu tem entrado aí, todas as lives junto conosco para ouvir da palavra de Deus, e isso é maravilhoso. Eu gosto muito, tá, quando vocês entram aí. Que Deus abençoe a tua vida, a vida do teu esposo, teus filhos, teus sobrinhos, os teus pais, que eu tô com saudade do Toninho e da Rosa, né? O Toninho também entra de vez em quando e gosto muito da presença de vocês aqui junto comigo. Então, assim, essas lembranças desses julgamentos que Deus fez lá no passado alegram e confortam o coração do salmista. Sabe que eu acho interessante? Porque às vezes as pessoas acham que na vida da gente o interessante é as bênçãos, né? Eu vejo pessoas indo para a igreja atrás de bênção. Eu vejo pessoas indo para a igreja atrás de cura, atrás de enriquecimento, atrás de qualquer outro tipo de coisa, e não atrás da justiça de Deus. E isso que eu acho que nós deveríamos buscar. Isso deveria nos consolar, como consola aqui o salmista, que ele diz assim: cara, o que me consola são os teus preceitos, e o que me consola são o modo de tu agir, o que me consola é que tu é imutável, que tu tratou, assim como tratou Moisés, assim como tratou Abraão, Isaac, Jacó, assim como tu tratou Daniel, os três lá na fornalha do fogo ardente, assim como tu tratou qualquer outra pessoa na Bíblia, tu vai me tratar. E isso me consola em saber que esse Deus é imutável, me consola saber que Deus é amoroso comigo da mesma forma que Ele foi amoroso com Paulo, com Pedro, com Paulo, com João, e cuidadoso com eles, né? Ele teve um cuidado. Então isso é o que consola o coração do salmista, e ele declara aqui: me lembro, Senhor, das coisas que tu fez no passado, e isso me consola. Então, que o nosso consolo seja da mesma forma, que nós possamos encontrar consolo em Deus de uma forma de saber que Ele vai nos tratar de uma forma justa. Isso é o mais maravilhoso. Ele não vai ser diferente comigo, que a palavra de Deus diz para nós que o sol se põe sobre justos e injustos, que a plantação nasce para justos e para injustos.
Deus não é diferente para nenhum. Ele dá a mesma oportunidade para todas as pessoas. A mesma chuva é derramada para ímpios e para cristãos. O mesmo sol é colocado para todos nós. O mesmo mar que nós podemos apreciar, os ímpios também podem apreciar. Então Deus é justo e Ele trata todos da mesma forma. Mas aí com o advento lá, né, que houve, que eu falei para vocês já uns dias atrás, que, por exemplo, todos os dias Deus ia no Jardim do Éden e se encontrava com Adão e conversava com Adão, e isso ele perdeu no momento o Adão perdeu, né, no momento da queda. Ele perdeu essa intimidade com Deus e Deus se afastou. E aí, quando vem o segundo Adão, que é Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e novamente reconcilia. Por isso que a palavra de Deus diz para nós que nós temos o ministério da reconciliação, ou seja, Deus nos reconciliou com Ele. Deus colocou em nós o poder de reconciliação. Nós conseguimos nos reconciliar com Deus por intermédio do Espírito Santo de Deus, com o intermédio de buscar a palavra de Deus. E é isso, e não só isso. Ele nos deu o poder também de levar o evangelho para que as pessoas possam crer e assim se reconciliar com Deus também. Então, nós fomos abençoados por Deus de uma forma tamanha que mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo errados, mesmo nós fazendo as coisas todas erradas, ainda assim, Ele teve misericórdia de nós, sendo nós ainda pecadores, e nos deu o Filho amado dele para morrer na cruz do Calvário e nos dar salvação. E isso traz o conforto e o consolo para a vida do salmista. E ele diz isso nesse salmo, no Salmo 119, no versículo 52. As coisas que tu fez no passado, e eu sei que tu é imutável, isso me consola. E nós temos que encontrar consolo nessas coisas. Nós temos que encontrar consolo sabendo que Deus não falha. Nós temos que encontrar consolo quando nós refletimos que o nosso Deus é imutável, que da mesma forma que Ele presidia os assuntos dos profetas, da mesma forma que Ele presidia os assuntos dos apóstolos, ou de qualquer outra pessoa, desde antes da fundação do mundo, desde Adão, todas as pessoas que vieram até hoje, Ele vai julgar da mesma forma. Ele é imutável e ele da mesma forma que ele julgou Adão, ele vai julgar a mim. Da mesma forma que ele julgou a Paulo, ele vai julgar a mim. Então, Deus não é inconstante. Sabe quando nós temos filhos, né? E nós julgamos os nossos filhos por meritocracia. Nós julgamos os nossos filhos se eles merecem ou não as coisas que... eu tenho 4 filhos, né? E cada filho age de uma forma. E a minha resposta é igual da mesma forma qual eu recebo. Ou seja, aquele que me trata bem é tratado bem, aquele que me trata mal é tratado mal. Nós tratamos as pessoas equiparado, né? Equiparado. E Deus não age dessa forma. Deus age de uma forma completamente diferente, porque se Deus agisse de uma forma correta conosco, na reta justiça, nós estaríamos perdidos. É o que eu canso de dizer para as pessoas, sabe aquela música que as pessoas eu não me lembro quem é o cantor que diz que restitui, devolve de volta o que é meu, né? E eu digo para as pessoas, cara, eu não quero o que é meu, porque o direito que eu tenho, infelizmente, é o inferno, porque eu sou pecador, eu sou completamente errado, eu sou uma pessoa... se vocês verem no meu Instagram, se vocês verem no meu Facebook, lá em cima eu coloco assim, Cláudio Goulart, teólogo, o meu grau de formação, e embaixo eu coloco depravado, uma pessoa depravada, regenerada por Deus.
Uma pessoa completamente ruim, uma pessoa má, uma pessoa que tinha pensamentos totalmente errôneos, e assim Deus teve misericórdia de mim e me transformou. Então eu não quero de volta o que é meu. Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para me dar a parte que a Ele cabia. Ele deixou, a palavra de Deus diz para nós que ele não usurpou ser Deus, mas abriu mão disso e fez-se homem para morrer em meu lugar, para morrer por intermédio dos meus pecados. Por isso ele sofreu naquele momento da morte. E ele diz, quando ele fala lá, Eli, Eli, lama sabachthani, que ele quis falar, diz assim, Senhor meu, por que me abandonaste? Ou seja, o Senhor abandonou ele naquele momento, e ele desde sempre, né? Porque eles não foram criados, eles existem, desde de sempre eles existem. Nunca ele tinha sentido o distanciamento de Deus, ele nunca tinha sentido o afastamento de Deus, e naquele momento Deus vira as costas para Jesus e ele diz, Senhor meu, por que tu me abandonou? E eu posso dizer por que Deus abandonou ele naquele momento. Deus abandonou ele por causa dos meus pecados, Deus abandonou ele por causa dos pecados de vocês, porque naquele momento Cristo estava pecador, porque ele assumiu sobre ele toda a culpa, ele assumiu sobre ele tudo. Por isso que ele diz, tomai sobre vós o meu jugo que é leve. E isso que ele quer falar para nós. Então nós temos que entender isso, por causa disso que o Davi fala que ele é consolado por causa das palavras dele que são imutáveis. E nós somos consolados por causa que a palavra dele é imutável e porque ele nos amou de tal maneira que deu o Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por nós. A Josi falou alguma coisa aí, tu viu? Perdeu? Não, tá aqui. Inclusive sabemos que onde abunda o pecado, superabundou a graça. Mas nós não conseguimos tratar ninguém assim, nem mesmo nossos filhos. Exatamente. Quanto mais erram, mais os castigamos. E não é errado, gente, não é errado nós castigarmos os nossos filhos, né? Hoje em dia eu sei que eles estão defendendo aí que não pode bater nos filhos, não pode isso, não pode aquilo, tem que tratar com conversa, isso e aquilo, né? Mas nós temos que tratar as crianças de uma forma que elas entendam o que é correto e o que é incorreto. E muitas vezes isso nós precisamos precisamos de agir mais firmemente, né? E isso não é errado, isso não é errado. A palavra de Deus diz para nós assim, se vocês que são pais e são maus, o filho de vocês pede um ovo, vocês não vão dar uma serpente? Vocês tratam bem os filhos de vocês. E quando a gente está falando de amor, isso eu acho muito interessante. Quando nós estamos falando de amor, nós estamos falando... Por que está botando feliz aniversário ali? Está entrando sem o... A gente está botando feliz aniversário ali, né? Então assim, gente, o que ele quer falar para nós aqui nesse versículo é isso. Não é parabéns, não é parabéns. O que Deus está falando, que Davi está falando para nós aqui, né? É que a gente encontra consolo na palavra de Deus. Nós encontramos consolo na constância de Deus. Nós encontramos consolo que Ele, mesmo nós sendo pecadores, mesmo assim, Ele teve misericórdia de nós. E Ele não dá para nós o que nós merecemos, mas Ele dá para nós algo maior. É o que fala para nós lá em Romanos 9, né? Diz assim, não depende de quem quer nem de quem corre. Que às vezes as pessoas acham que se eu ser uma pessoa boa, se eu ajudar o próximo, se eu der o dízimo na igreja, se eu fazer as coisas corretas, se eu ajudar o necessitado, se eu isso e aquilo, aquele outro, eu vou alcançar a salvação. Não, nós não vamos alcançar a salvação por melhor que nós sejamos. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. A salvação independe do que nós fizermos. Não depende. Ela depende única e exclusivamente de Deus que se compadece de nós. Deus olhou para nós e teve misericórdia. Deus é santo e justo. E só entra no céu os justos. Só entra no céu os santos. Então a pergunta que eu tenho para fazer para ti, tu é santo? Tu é justo? Eu perguntei isso no domingo passado, não nesse domingo agora, mas no passado eu perguntei para vocês assim, quero fazer uma pergunta para vocês, por acaso você já mentiu alguma vez na vida? Cara,
Já menti. Então, nós não temos direito ao céu, porque nós não somos justos. Porque quem mente é mentiroso. Então, nós não temos lugar no céu. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que honrar pai e mãe. Por acaso, alguma vez nós desonramos o nosso pai? Nós desobedecemos a nossa mãe? Sim. Então, nós não temos direito ao céu. Por acaso, alguma vez nós pensamos e desejamos alguma coisa de alguém, seja a esposa, seja o esposo, seja o carro, seja a casa, seja qualquer coisa, tu desejou ter alguma coisa de alguém? Gente, tu não merece o céu, tu merece o inferno. Então, se nós começarmos a olhar os nossos erros, nós vemos que nós somos indignos de chegar no céu. Mas Cristo, quando morre na cruz do Calvário, Ele nos reveste. Quando nós olhamos lá a história, lá quando o povo saiu do cativeiro, lá, né, e foram para o deserto, andaram no deserto, ele diz que deveria sair naquela noite e matar um cordeiro, e pegar aquele cordeiro e passar um sangue nos umbrais da porta, que a morte passaria e veria que ali teria um crente, ali teria um filho de Deus, e ela não entraria. E da mesma forma, quando o Cordeiro de Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele passou sobre nós o seu sangue, e aí quando passa a morte sobre nós, ela vê que nós somos filhos de Deus, que nós temos a marca de Deus, que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, e aí nós nos tornamos justos, aí nós nos tornamos santos. Aí se alguém perguntar para ti, tu é justo? Sim, eu sou justo. Tu é santo? Sim, eu sou santo, porque a palavra me garante isso. A palavra diz para mim, em Romanos 8, do versículo 29 em diante, para nós, eu li uns dias atrás aqui, diz do versículo 29 em diante para nós que nós somos chamados, nós somos santificados, nós somos glorificados e nós somos santificados por Deus. Então tudo que nós temos por causa que Deus assim o quis e Deus assim amou-nos. E ele mostra para nós que em Deus pode confiar, né? O salmista fala, em Deus nós podemos confiar, porque Deus não é dado a mudanças. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai ser sempre o mesmo. Daqui 1000 anos, Deus vai ser o mesmo que é hoje. Há 1000 anos atrás, Deus era o mesmo que é hoje. Ele é imutável, Ele não muda. Ele agradece a Deus, o salmista aqui, pelos juízos de Deus. Isso é maravilhoso. Sabe quando nós podemos lembrar que Deus é justo e podemos lembrar que Deus é bom por intermédio dos seus juízos? Isso eu acho maravilhoso quando nós podemos entender dessa forma. Eu vejo às vezes pessoas dando testemunhos em igreja. Deus me abençoou, Deus me deu um terreno, Deus me deu uma casa, Deus me deu um carro, Deus me deu uma esposa, Deus me deu um trabalho onde eu ganho bem, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, Deus me deu aquele outro, e as pessoas são gratas por causa das bênçãos. E isso que eu costumo dizer para as pessoas cultuam, infelizmente, mais as bênçãos do que o abençoador. Na realidade, nós vemos quando Paulo fala e diz assim, gente, Paulo falava vários idiomas. Paulo se formou aos pés de Gamaliel. Eu já falei para vocês hoje aqui, e imagina na cidade que você está, a melhor faculdade que existe, a faculdade que tenha mais reconhecimento, né? Aqui nós em Santa Catarina, uma das faculdades mais reconhecidas é da UFSC, né? Se você for formado na UFSC, você chega num lugar e diz assim, eu tenho o diploma da UFSC, você tem autonomia, você tem poder, e Paulo se formou aos pés de Gamaliel, era isso mais ou menos. Paulo era um cara reconhecido, ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era só os caras de alto calão, os cara grande mesmo, né? E Paulo era uma pessoa que tinha condição financeira, ele era respeitado por todos os fariseus, ele era respeitado por todo mundo. E sabe o que ele diz no fim da vida? Ele diz assim, tudo que eu tinha, eu tenho por esterco. É esterco, quer dizer, não vale nada. Todas as coisas que eu tive e obtive nesse mundo
não valeu nada. Nós vemos o sábio quando fala em sabedoria, em Provérbios, né? Ele diz que de todas as coisas que eu vi que tudo era vaidade. Tive de tudo, tive dinheiro, tive condições, tive mansões, tive reinos, mas tudo é vaidade. E no fim da vida ele diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Quem me dera eu ter servido a esse Deus sempre. E é isso que nós vamos ver quando nós chegarmos na beira da morte, sabe? Eu costumo dizer para as pessoas que eu já tive em leitos de morte, já fiz oração com pessoas que estavam à beira da morte. E essas pessoas que estavam à beira da morte, eu nunca vi nenhuma delas dizendo assim: eu queria só mais um dia para eu poder ganhar mais R$1 milhão. Eu queria mais um dia para poder investir na bolsa. Eu queria mais um dia para poder ganhar mais dinheiro. Não, todas as pessoas que eu vi, elas pediam na hora da morte, elas diziam assim: tudo que eu mais queria na vida é poder me reconciliar com a minha mãe, poder me reconciliar com o meu pai. Tudo que eu queria é poder voltar atrás e pedir perdão para as pessoas a qual eu pequei. Tudo que eu queria era poder dar oportunidade para as pessoas que chegaram a mim e quiseram pedir perdão e eu não perdoei. Tudo que eu queria era um dia a mais de vida para poder viver do lado da pessoa que eu amei e a vida inteira eu desprezei. É isso, infelizmente, que eu vejo no leito de morte. E o salmista aqui está dizendo assim: a palavra de Deus é o meu consolo. Que nós possamos colocar a palavra de Deus como consolo da nossa vida. Que nós possamos olhar nela a verdade da vida. Como fala em Tiago, que a palavra de Deus serve para nós como espelho, né? Porque se ela não for, é a mesma coisa que nós olharmos e virar as costas e depois a gente não lembrar mais. Isso eu falei nos cultos de novembro, eu preguei a respeito disso, a respeito da palavra do espelho, né? Porque por que a palavra se refere como espelho, né? Por causa que quando nós chegamos na frente do espelho, nós não chegamos na frente do espelho para nos contemplar. Porque se nós chegar na frente do espelho e nos contemplar, virar as costas, quando nós saímos dali, nós não mudamos nada, nós nem lembramos de como nós somos. Se a gente parar para pensar e a gente fazer um retrato falado da gente, nós não sabemos falar. Por quê? Porque nós não lembramos da nossa fisionomia. Mas quando nós chegamos na frente do espelho, é para parar algum problema. Agora eu estou olhando aqui que eu tenho, ó, tá um fiozinho de barba aqui que tá errado aqui, ó. Eu chego na frente do espelho com uma tesoura e corto esse fiozinho de barba. Ou seja, toda vez que eu chego no espelho é para consertar coisas que estão erradas. Ah, meu cabelo está despenteado, daí eu vou na frente do espelho e pente o cabelo. Ah, eu tô com espinha aqui, deixa eu tirar a espinha. Então todas as vezes que nós chegamos diante de um espelho é para arrumar alguma coisa que está errado. Ou seja, é para nos mudar do errado para o certo. E isso assim é a palavra de Deus. E assim é Deus na vida da gente. Então todas as vezes que nós pudermos olhar a palavra de Deus, como o salmista diz assim: eu lembro-me das coisas do passado e isso me conforta, porque eu sei que tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então quando eu leio a palavra de Deus, eu tenho certeza de que o que está escrito ali vai ser cumprido na minha vida, assim como foi cumprido na vida de Noé, assim como foi cumprido na vida de Abraão, Isaac, Jacó, assim como foi cumprido na vida de todas as pessoas que estão descritas na Bíblia. Nós vemos que nós vislumbramos manifestação do Espírito Santo de Deus em todos os tempos, e hoje nós vemos isso ainda. Quando nós olhamos para antigamente, quando nós olhamos para a nossa vida anterior, nós vemos que Deus é fiel conosco. Sabe o problema que a gente vê? Que às vezes a gente está orando para Deus e diz assim: Senhor, por que tu é assim comigo, né? Eu vejo o Salmo 74, o Salmo de Asaf, quando ele diz assim: olha, Senhor, eu tenho sido fiel,
eu tenho andado nos teus estatutos, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho obedecido os teus mandamentos, eu tenho sido um filho fiel, e as coisas dão totalmente errada na minha vida. Aí eu olho para a vida do ímpio, o cara não obedece à lei de Deus, o cara faz tudo errado, o cara rouba os outros, e as coisas dão certo na vida dele. Isso é o Salmo de Asaf, né? O Salmo 74. Vamos para o dia de hoje? Aí tu na tua casa diz assim para Deus: Senhor, eu tenho sido fiel, eu tenho andado nos teus caminhos, eu tenho feito as tuas vontades, eu tenho obedecido os teus mandamentos, e as coisas dão errado na minha vida. Aí eu olho lá para Brasília, vejo aqueles caras que roubam a dar com pau, eu vejo aqueles caras que mentem, eu vejo aqueles caras que, se puderem, eles vendem a mãe deles, eu vejo aqueles caras que fazem as coisas totalmente erradas e estão se dando bem na vida. Por que isso, Senhor? E aí, lá no fim do Salmo 74, ele diz assim: Senhor, eu continuo te agradecendo porque tu é Deus, e eu vi que o caminho desses, o final deles é escorregadio, e nós temos certeza que o nosso final é o lado de Deus. Isso é o mais maravilhoso. Não é eu ter bens, não é eu ser abençoado aqui na terra, como eu falei agora no culto de domingo, da gente falar, não é a gente querer ser reconhecido, não é a gente querer ser ouvido pelas pessoas e que as pessoas nos respeitem. Não, eu não faço nada para agradar homem nenhum. Se vocês que estão ouvindo aí na live achar que eu estou errado, gente, não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em satisfazer os desejos do meu Deus. Eu estou preocupado em falar a palavra do meu Deus. Não me interessa o que as pessoas pensem, não me interessa se está achando que o que eu estou falando aqui está errado. O pastor fulano de tal lá, ele prega e as pregações dele me traz ânimo, as pregações dele traz estímulo para eu ganhar mais, para eu poder crescer mais. Gente, aqui nesse canal, aqui nesse templo de oração, jamais tu vai ouvir alguma coisa para autoestima, para levantar a tua autoestima. Todas as vezes que tu ouvir aqui, tu vai ouvir a palavra de Deus dizendo: meu servo, te arrepende, por causa que essa noite vão pedir a tua alma e para onde tu está indo. Adianta por acaso tu ter 10 terrenos, adianta por acaso tu ter R$1 milhão no bolso, $1 milhão, não sei o quanto tu quiser falar, adianta tu ter isso no banco, no momento que Deus morrer, que tu morrer e tu te chegar diante da presença de Deus. Nós fizemos uma peça teatral, ela está no canal aí do YouTube, se vocês olharem, as chamas do céu, as portas do céu e as chamas do inferno. Se vocês olharem aí, vocês vão ver. Tem uma passagem que é o Gabriel ele faz, e ele chega na presença ele tá andando de avião e dá carteiraço no rapaz do lado: eu sou fulano de tal, eu sou isso, eu sou aquilo, e mostra pro cara dizendo assim: eu posso todas as coisas, as portas se abrem quando eu chego. E aí ele morre, né? O avião cai e ele morre, e ele chega diante de Deus lá e dá um carteiraço: eu sou fulano de tal, tu tem que me receber. Ele disse: filho, aqui não é assim. Não é um cartãozinho, não é uma carteira que tu vai te apresentar. Aqui tem lugar só para os filhos de Deus, para aqueles que encontraram consolo na palavra de Deus. É isso que ele quer falar para a gente. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje eu vou falar isso até cansar. Ele é o mesmo, e eu me alegro e eu me consolo por causa disso, porque eu sei que a verdade dele é a mesma. E o nosso direito, ele contempla sempre com o cuidado que ele tem de Cristo. Ele não dá para nós o que nós merecemos, mas ele dá para nós o que ele acha melhor para nós. Então, quando nós orarmos, essa deve ser a nossa oração: Senhor, eu quero que tu me abençoe, eu quero que tu coloque em minha vida aquilo que tu acha melhor para mim, porque eu não conheço o dia de amanhã, eu não sei o que é bom para mim. Eu posso estar pedindo para Deus: Senhor, me dá tal coisa porque eu vou ser feliz, e aquela coisa pode trazer uma infelicidade. Eu tenho um amigo meu que ele tem muita vontade de casar. O desejo na vida dele, ele disse que para ele, tudo que ele mais queria na vida era casar. Ele precisava casar, ele precisava de uma mulher, ele tinha que ter uma mulher do lado dele, mas a mulher tinha que ser assim. E ali ele queria muito, isso era a felicidade dele seria o casar com uma pessoa do jeito que ele queria.
E aí eu perguntei para ele, será que Deus não te deu isso ainda? Porque de repente, ao invés de trazer felicidade para a tua vida, isso não pode trazer maldição para a tua vida? Já pensou tu ter do teu lado uma pessoa a qual vai te atrapalhar em vez de te trazer para perto de Deus? Às vezes é muito melhor que nós nos afastemos de coisas que Deus não quer. Então que a nossa oração mude, que a nossa oração seja, Senhor, me dá aquilo que é melhor para mim, que tu achas não, que tu sabe que é melhor para mim. Faça, Senhor, a tua vontade na minha vida. E eu acho isso muito interessante. É bom que nós nos familiarizemos com as bênçãos de Deus. É bom que nós nos familiarizemos com as intervenções divinas na vida da gente. Não só na vida da gente, mas se nós olharmos historicamente, como eu disse, desde as intervenções lá de Adão, Deus continuou sendo a mesma pessoa. Ele agiu com Adão, ele agiu com Abel, ele agiu com cada um deles da mesma forma. E eu acho muito interessante. O salmista, eu gosto muito do Salmo 113, é um outro salmo que eu gosto muito. E ele começa assim, eu botei aqui para a gente ler para vocês, assim, ó. Salmo 113, versículo 1 e 2, diz para nós assim, ó. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Essa é ao meio da revista e atualizada. E na nova tradução da linguagem de hoje diz assim, ó Senhor Deus, todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve ao Senhor e eu não esqueça de nenhuma das tuas bênçãos. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo o salmista clamando a Deus, que Deus coloque na mente dele desejo de bendizer a Deus. Sabe, porque isso não acontece na vida da gente. Sabe, nós que somos adultos, nós temos consciência da providência de Deus desde os primeiros anos. Se tu olhar para trás e ver tudo que Deus fez na tua vida, tu vai ver o quão maravilhoso Deus foi conosco até hoje. E muitas vezes nós esquecemos isso. Nós temos que colocar em nossa mente e exercitar as nossas lembranças das coisas que Deus fez para que nós possamos saber o quão maravilhoso Deus tem sido na nossa vida. Nós não podemos esquecer, como o salmista diz assim, não me deixe eu esquecer de nenhum dos teus beneplácitos. Não deixa, Senhor, que eu esqueça as coisas boas que Tu fez na minha vida. Não me deixa, Senhor, não deixa fora dos meus pensamentos as maravilhas que Tu fez na minha vida, ou as maravilhas que Tu tem feito até agora. Ao contrário, coloque na minha lembrança sempre esse Teu poder. Coloque na minha lembrança sempre condição de lembrar que Tu és todo-poderoso, Tu és o Senhor do Senhor e Rei dos Reis, que Tu me tirou lá falando os hebreus, né? Lembre-se, Senhor, que eles agradecem até hoje por Deus ter libertado o povo lá do cativeiro. Eles continuam agradecendo a Deus por causa disso. E nós, muitas vezes, nós temos esquecido de coisa que Deus fez ontem. Eu costumo dizer para as pessoas, coloquem em prática a ideia de um caderno de oração. Todas as vezes que tu orar, tu coloca lá, Senhor, eu estou orando por tal coisa. E coloca e vai colocando lá todas as tuas orações. E sempre que Deus responder a uma oração, vai lá e coloca um chequezinho do lado, né? Ó, tá respondida essa oração, tá respondida essa oração. Porque no momento que nós formos injustos para com Deus e dizer, Senhor, Tu não tem feito nada na minha vida, a gente pega aquele caderninho de oração e nós vamos ver todas as coisas que Deus tem feito na vida da gente. Então que nós aprendamos a deixar de ser ingratos com Deus, porque Deus tem feito coisas maravilhosas na vida da gente. Mas está dando coisas erradas. Cara, que grande coisa que está dando coisas erradas. As coisas erradas, a palavra de Deus diz para nós em Romanos 8, no versículo 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós agradecemos a Deus por todas as coisas, inclusive as coisas ruins, porque essas coisas ruins muitas vezes é que traz a alegria da nossa vida. Essas coisas ruins que nos preparam para uma coisa melhor amanhã, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas Deus o sabe e hoje Ele nos prepara para isso. E se nós, como eu falei, quando nós somos adultos, nós temos experiência, quando nós chegamos numa idade maior, quando nós temos uma idade mais avançada, nós começamos a zelar pelas experiências que nós tivemos com Deus.
Nós começamos a ver as coisas maravilhosas que Deus fez na vida da gente e nós agradecemos a Deus por causa disso. Nós devemos fazer força para estar sempre bem vivo em nossa memória, em nossa mente, os beneplácitos de Deus. Nós temos que cuidar as coisas que Deus tem feito na vida da gente e lembrar, usar sempre na memória, assim, ó, Deus fez isso por mim, Deus fez isso por mim. Sabe qual é o meu maior agradecimento a Deus? Deus me tirou, como o salmista fala, Deus me tirou de um lago de lodo, Deus me tirou do lixão e me trouxe para um reino de luz, e eu sou grato a Deus por isso. Não importa o que mais possa acontecer, não importa, eu disse e canso de dizer, se eu perder tudo que nem Jó perdeu, se eu não tiver mais condição nem de comer o que comer, como fala em Abacuque 3, né, a oração de Abacuque, eu gosto de transformar ela para o dia de hoje, né? Por causa que lá ele fala assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, né? E se a gente colocar para o dia de hoje, a gente diz, o rapaz, a oração de Abacuque seria mais ou menos assim: Senhor, se eu não tiver o que comer, se eu não tiver aonde trabalhar para ganhar o meu sustento, se a minha esposa e os meus filhos me abandonarem, se os meus amigos virarem as costas para mim, se eu não tiver trabalho para ganhar o pão de cada dia, se eu não tiver o pão de cada dia, se eu adoecer, se eu estiver doente e não tiver condição de trabalhar, se eu estiver doente e não tiver dinheiro nem para comprar remédio para minha doença, ainda assim, tu continuarás sendo o Deus da minha salvação. Fecha para mim a porta, por favor. Deus continuará sendo o Deus da minha salvação e eu vou colocar Ele como meu único e suficiente Salvador. É isso que nós temos que ter em mente, a gratidão a Deus pelas coisas que Ele tem feito no nosso vivendo, a gratidão a Deus pelo principal da nossa vida, que é a salvação, que é a melhor coisa que Ele preparou para nós. Então, não é uma casa boa, não é nós morarmos numa mansão, não é nós termos uma conta repleta de dinheiro, não é nada disso que nos traz a alegria, mas a confiança em Deus, o argumento bom e sólido de que Deus é constante, Deus vai agir comigo da mesma forma que agiu com cada uma dessas pessoas que está escrito na Bíblia, como eu falei, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Elias, Eliseu, assim por diante. Ou como ele fez com Daniel na cova dos leões, ou como ele fez com os 3 na fornalha do fogo ardente, ou como ele livrou Sansão de muitas coisas, e como ele fez o Sansão matar aquele monte de filisteus. Mas não só isso também, como ele agiu perante aquelas pessoas que está no capítulo 11 de Hebreus, lá, pessoas que foram cerradas ao meio, como ele agiu do apóstolo que foi apedrejado, que eu nunca, às vezes quando eu quero falar, eu esqueço o nome dele. Agora não deu branco. Cara, me esqueci o nome dele agora lá. Que Paulo permitiu que ele fosse condenado lá. Mas Estevão, assim como Estevão, que morreu apedrejado, ele foi fiel a ele. Ele mostrou a salvação e mostrou que ele é imutável. Deus é imutável. Obrigado, Josi. Estevão, exatamente isso. Está lá em Atos dos Apóstolos. Então, nós podemos esperar que a salvação vem de Deus, nós podemos esperar que o livramento vem das mãos de Deus, que o livramento vem da palavra de Deus. O sarcasmo que vem deles, nós temos que entender que os sarcasmos dos soberbos não vai nos afligir, que desde que estivermos sempre na nossa memória, tem que estar vivo na nossa memória que os nossos antecessores foram libertos do sarcasmo, e as pessoas que foram sarcásticas com esses caras, elas foram confundidas. Diz para nós que a palavra de Deus, Noé, quando construiu a arca, ele ficou 120 anos construindo a arca. E esses 120 anos as pessoas zombavam dele porque ele estava construindo a arca em cima de um monte. Assim, cara, tu é louco? Tu vive num lugar que não tem água, tu está construindo um barco em cima de um monte. E eles riam de Noé, e chega o fim deles.
Deus destruiu todas as pessoas as quais foram soberbas e ridicularizaram. Nós vemos na Torre de Babel a confusão que Deus fez. Nós vemos as pessoas que perseguiram o povo judeu morrerem toda lá no Mar Vermelho. Nós vemos que Deus expulsou de Canaã as pessoas que não eram salvos de Deus. Em todas as épocas, Deus mostrou o braço forte contra os arrogantes. Ele esmiuçou como o oleiro esmiuça com as suas mãos o barro para fazer um vaso novo. Ele acabou, mas pela humildade no nosso coração, pela humildade que Ele colocou no nosso coração, nós vamos beber das misericórdias divinas, nós vamos beber da tranquilidade e da quietude de Deus, nós vamos viver na presença de Deus, nós não ficaremos sem conforto por muito tempo, até na hora do túmulo lá nós temos tranquilidade. Na hora do escárnio que as pessoas pegam e começam a rir da cara da gente, até ali nós nos alegramos na presença de Deus. É isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que os momentos recorrentes da justiça divina estão sempre presentes e que Deus escarnece dos escarnecedores. Sabe o que diz lá em Salmo 2, no versículo 4? Diz assim para nós: ri-se aqueles que habitam nos céus, e o Senhor zomba deles. Deus zomba daqueles que se riem dele. Então é isso que nós temos que acreditar. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ao ver-se que estava sendo escarnecido, ao invés do salmista sentar, entristecer-se, entrar-se em desespero, ao contrário, ele recobre o ânimo. Ele fala com ele mesmo no Salmo 103 e diz assim: não te esqueça, ó minha alma, de nenhum dos beneplácitos de Deus. Ele sabia que o conforto era indispensável para dar força para ele. Nós vimos isso no verso 49. Ele sabia que a perseguição externa, ele teria que ter paciência para isso. Isso nós vimos no verso 50. E por esse motivo ele procura confortar-se no local certo, que é a palavra de Deus. Nós vimos no versículo 51. Ao agir assim, ele recorreu não para o lado dócil. Isso que eu quero que vocês entendam, o que essa passagem quer falar para nós. Ele não recorre ao lado dócil de Deus, aquele lado se Deus é amor. Não, ele não recorre a esse ponto, mas ele recorre ao lado austero de Deus, ao lado severo de Deus, ao lado qual Deus trata os inimigos dele com juízo e com poder. E clama a Deus e agradece a Deus pelos juízos. Nós vemos hoje em dia, infelizmente, dentro das igrejas, falarem só de bênçãos de Deus, mas não falarem da justiça de Deus. Eles não têm prazer na justiça de Deus, mas eles têm prazer em qualquer outro tipo de coisa. Eles acham, quando nós encontrarmos suavidade na justiça divina, quando nós nos alegrar na justiça divina, sabe o prazer que nós teremos na graça de Deus será maravilhoso. Eu quero ler com vocês Hebreus, no capítulo 12, que eu falei no domingo que eu ia falar um pouquinho a respeito desse verso. Boa noite, Paula, seja bem-vinda. O Alcione e o Daniel também. O Alcione também. Ali, ó, o Alcione, Daniel. Daniel Wakebold. Tem uma moça loira ali também que eu não consegui ver quem é. É a Paula. A Paula. Paula, tá loira, Paula? Oi pra ela. Não, mas é que na foto ali eu vi. A Paula tá loira, agora vamos. Então assim, gente, deixa eu ler para vocês. Hebreus 12, versículo 25 até o versículo 28. Gente, essa passagem é maravilhosa aqui. Eu vejo as pessoas pregarem que Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é... E hoje eu quero ler para vocês essa passagem. Ouçam o que ela diz. Portanto, Hebreus 12, versículo 25 até o versículo 25, 28 e 29. O 26 e 27 eu não vou ler. Versículo 12, versículo 25, 28, traço 29. Eu quero ler para 28, traço 29. Diz assim para nós: portanto, tenha cuidado e não recuse ouvir aquele que fala. Aquele que se recusa a ouvir as pessoas que entregam a mensagem divina na terra
não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Por isso, sejamos agradecidos, pois já receberam um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. E agora o versículo 29. Porque na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Deus é um fogo destruidor. Aquele que não ouve a palavra de Deus. Sabe que uma vez eu comecei uma pregação e disse para as pessoas, eu comecei a pregação dessa forma: eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar nessa noite para vocês, porque é de suma importância o que eu vou falar para vocês. E se eu falar qualquer coisa da minha boca, eu vou pagar para Deus. Agora, se eu falar da boca de Deus, quem vai pagar é vocês. Então, quando nós falamos por intermédio de Deus, é o que a palavra diz para nós. Portanto, tenham cuidado. Versículo 25, né? Portanto, tenham cuidado. Não recuse ouvir aquele que fala. Não recuse ouvir aquele que fala da palavra de Deus. Aqueles que recusam ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não poderão escapar. Se vocês estão indo em igrejas e ouvindo palavras de homens, vocês estão pagando, vocês vão receber coisas do homem, mas se vocês não ouvirem a palavra de Deus, vocês vão pagar com a vida de vocês no inferno. Então dê ouvido para quem está falando a palavra de Deus, porque Deus é fogo consumidor. Leiam o capítulo 12 de Hebreus lá, gente. Deus é poderoso e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai cobrar de nós, se nós estamos falando a verdade, Ele vai cobrar de nós, Ele vai cobrar de quem está ouvindo. Se nós estamos falando mentira, Ele vai cobrar de nós. Tu acha que eu vou abrir a minha boca para falar mentiras? Não vou, eu vou falar a palavra de Deus. O homem precisa estar em paz com Deus para encontrar conforto. O homem precisa estar em paz com Deus para se sentir assegurado por Deus. Não só nas suas promessas, não. Nós não estamos aqui por causa das promessas de Deus, mas nós estamos aqui por causa dos juízos de Deus. Coisas terríveis vão acontecer para as pessoas que não ouvem a palavra de Deus. Mas essas coisas terríveis que vão acontecer com essas pessoas, para nós são boas novas. Porque o nosso coração se alegra. Sabe o que diz para nós em Apocalipse 2, no versículo 17 e no versículo 20? Diz assim, ó: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O que essa palavra diz para ti? Quando tu ouve essa palavra e ouve esse Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Senhor, volta de uma vez. É isso que nós temos clamado. Nós temos clamado para que Deus volte, ou nós temos clamado para que, Senhor, dá um tempinho mais, porque eu não estou preparado, porque eu estou andando errado. Senhor, ouve a minha oração e segura um pouquinho mais, porque se eu morrer hoje eu vou pro inferno. Gente, eu quero te fazer a mesma pergunta que o cara faz pro cara do celeiro lá: ô louco, essa noite vão pedir a tua alma, para onde tu vai? Meu querido irmão, minha querida irmã, se tu morrer hoje, para onde tu tá indo? Para onde tu tá indo? Tu tá indo pro céu, tu tá indo pro inferno? Essa palavra está trazendo para ti, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ela traz tranquilidade para ti, ou ela te traz apreensão? Se Deus voltar hoje, se a gente tiver certeza que Deus volta hoje, tu vai agradecer ou tu vai te apavorar? Como é que nós temos vivido? Sabe quem é que tem medo? Sabe quem é que tem medo da espada do soberano? São aqueles os malfeitores, esses têm medo. Sabe, quando eu ando na rua e passo pela polícia, eu não tenho medo nenhum, porque eu tenho uma vida correta perante a justiça dos homens. Agora os malfeitores têm medo, e mesma coisa é nós perante Deus. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus, como é que nós vamos nos apresentar? Nós vamos nos agradecer: ah, Senhor, graças a Deus que tu voltou. Como eu falei para vocês, quando nós somos um empregado correto, quando nós fizemos as coisas certas e o nosso chefe nos chama, nós ficamos felizes, assim, cara, vai sair agora a minha promoção, eu tenho certeza. Ou quando o chefe nos chama, nós dizemos assim: meu Deus, será que ele descobriu as coisas erradas que eu fiz?
É da mesma forma quando nós estamos na presença de Deus. Se Deus te chamar hoje, para onde tu está indo? Se tu morrer hoje, para onde tu vai? Então, a morte está te trazendo pavor ou está te trazendo alegria? É isso. E nós temos que pensar, Deus é justo, Deus é piedoso, Deus nos trata da mesma forma que trata. Esse versículo está trazendo para ti consolo ou está trazendo para ti penitência? Porque quando nós olhamos e começamos a dizer, a palavra de Deus tem trazido consolo para mim, ou a gente lê a palavra de Deus e se apavora, porque cara, quanto mais eu leio, mais eu vejo que erro eu tenho e eu não consigo mudar. Ele vai se vingar. A palavra de Deus, ele é Deus destruidor. Ele vai se vingar, como eu falei para vocês aqui, que ele, assim como ele fez com os caras que riram, os caras que arrazoaram de Noé, assim como ele fez, que destruiu todo Sodoma e Gomorra, assim como ele vai destruir todos os malfeitores, e tu vai ser destruído ou tu vai ser salvo. Tu vai estar dentro da arca ou tu vai estar fora da arca. Aonde nós estamos? Como é que nós temos andado? Ele vai compensar os corretos, as pessoas que têm andado de acordo com a vontade dele, mas ao mesmo tempo ele vai fazer justiça sobre os malfeitores. Aqueles que foram injustiçados por amor da palavra dele vão ser cobrados. Vão ser libertos, e aqueles que o injustiçaram vão ser cobrados e vão pagar o preço lá no dia do julgamento, porque a palavra de Deus diz para nós que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e receberemos da mão do Senhor tudo que de bom e de mal nós fizemos por intermédio dessa carne. A palavra de Deus diz para nós que nenhuma das nossas palavras não serão cobradas. Tudo que nós falarmos, tudo que nós agirmos, naquele dia nós prestaremos conta lá diante do tribunal de Cristo. Então o que tu tem falado? Como tu tem vivido? Como tu tem andado, meu querido? Muda de vida, entrega a tua vida a Cristo e anda de acordo com a vontade dele. É isso que ele quer. Hoje é o dia aceitável. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso está escrito no Salmos 34. Amém. Então, ande conforme ele. Esse é o dia aceitável. Se tu está andando errado, muda de vida, porque hoje é o dia que Deus está te chamando. Hoje é o dia que ele está dizendo: vem, filho amado, vem estar do meu lado, eu quero estar contigo. Vem, filho amado, te entrega e anda de acordo com a vontade de Deus. A justiça de Deus para aqueles que amam a Deus é boas novas. E a justiça de Deus para aqueles que não amam a Deus é causa de justiça eterna. Aonde tu tem ido? É o que eu costumo dizer quando eu sempre brigava quando as pessoas diziam assim: todos os caminhos levam a Deus. Eu disse: não. A palavra de Deus diz para nós que eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim. E eu brigava que só Cristo leva para Deus, até o dia que eu concordei que todos os caminhos levam a Deus. Qualquer coisa que nós fizermos, nós vamos chegar na presença de Deus. A diferença é que nós vamos chegar diante de Deus como filhos ou como réus. De que forma tu quer chegar na presença de Deus? Tu quer ser filho de Deus ou tu quer ser um réu propenso à condenação eterna? Que Deus abençoe a vida da gente e nós possamos mudar o nosso pensamento. Já passei um pouquinho do horário aqui, que me emocionei. Então que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês e modifique a sua vida se tu não está andando conforme é para ser. Mude os teus pensamentos para quando Cristo voltar, tu te alegrar e não te entristecer. Que a justiça de Deus seja alegria na tua vida e não tristeza. Que Deus abençoe a vida de vocês, foi maravilhoso estar. Domingo nós estamos aqui novamente para falar a respeito do amor de Deus. Nós estamos estudando no domingo, orar como Jesus. E a semana que vem nós vamos estudar o versículo 53. Eu vou confirmar ainda, porque eu quero dar uma parada agora no final do ano e descansar nas terças-feiras, né? Aí tirar um pouco, descansar, mas eu não sei se a semana que vem eu já vou descansar. Mas se eu ficar, eu vou ficar mais umas 2 terça-feiras só e depois eu vou dar uma descansada daí. Mas isso eu ainda vou decidir. Isso eu falo para vocês durante a semana.
Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Domingo nós estamos aqui novamente para falar a respeito de orando como Jesus. Nós estamos estudando a forma qual é o correto orar. Nós estamos estudando Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 13. Nós estudamos o 5 e o 6. Estamos entrando no 7 agora no domingo. Deus abençoe a vida de vocês. Vou pedir para Deus fazer uma oração final e assim nós encerramos o nosso culto. Querido Deus e amado Pai, te pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, Pai. Que tu nos guarde nesse restante de semana, que possamos, Senhor, te buscar e estar sempre na tua presença, Pai. Eu te agradeço por cada vida que esteve presente nessa live, Amém. pela vida do pastor, pela vida da nossa família, e que nós possamos estar sempre buscando aprender mais da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fique na paz e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém.